Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, finalmente vamos aí à resposta do tema. Olha, parabéns, todo mundo aí participando. Fiquei muito feliz mesmo. E com mais ainda, eu tenho certeza do Espírito Santo de Deus. Tá bom? É o que eu sempre digo, né? Sempre dá tempo, né? Então vamos lá. A pergunta relâmpago foi: seja sincero, você entende quando oramos a Deus, jejuamos e nossos pedidos não são atendidos? Falta algo da nossa parte ou é propósito de Deus? Ok? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que participaram e vamos lá, esta resposta é muito pertinente. Olha, antes de eu começar a dar essa resposta, eu vou pegar aqui um pouquinho já pesado, como vocês já sabem, né? Por quê? Porque muitas das vezes, infelizmente, alguns pastores, por quererem prender pessoas que visitam a sua igreja, eles abrem a tal campanha, né? E esta campanha eles passam, olha, campanha de 7 dias. Após 7 dias, seu pedido vai ser atendido. E as pessoas vão crendo que se elas cumprem isso rigorosamente, automaticamente vai ter o que elas precisam, o que elas desejam. Senão, Deus é mentiroso, Deus não existe. Esquece que o homem está usando isso para angariar membros. E eu me lembro que eu estava na igreja, minha esposa está aqui do meu lado, onde o pastor falou claramente: a campanha é simplesmente para prender um membro aqui. Porque realmente tem que ser o propósito de Deus, não campanha. Mas ele vem as 7 semanas, ou seja, não vai só o dia da campanha, vai outros dias, e a igreja ali, né, vai, como é que diz, cativando o membro a ficar nela. Mas ninguém fala isso, não é verdade? Então nós entendemos. Mas como o irmão pode provar que a campanha, né, em si é apenas com esse propósito? A própria palavra diz. Porque a campanha ela não deixa de ser um sacrifício, né? Você vai no dia de chuva, você vai no dia sem chuva, o importante é você fechar sem falta aqueles dias e Deus é automaticamente, entre aspas, né? No politicamente correto, obrigado a dar, porque afinal de contas você não faltou um dia da campanha, né? Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, todo mundo já conhece. Olha o que o Samuel diz para Saul. Porém Samuel disse a Saul: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifício do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Atenção, hein? Saul estava fazendo também propósitos, né? Oferendas, propósitos a Deus, mas não tinha obediência. Então é só para a gente esquentar um pouquinho e começar, porque esse tema realmente ele vai nos fazer entender, tá, que o propósito de Deus está acima dos nossos achismos. E quando nós deixamos Deus trabalhar à maneira dele, com certeza em nossa vida, embora não seja o que a gente quer para nós, é o melhor que Deus tem para nós. E vamos entender mais um pouquinho. Vamos começar aqui logo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Nós vemos um homem muito conhecido, né? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele devido a tantas... quando ele começou a buscar a palavra de Deus, quando ele começou a ter entendimento, ele sofria, né? Porque na verdade existia um espírito que o perseguia, um espírito que o afrontava. Isso aí já foi tema de muitos debates, né? Mas vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz, olha o que Paulo diz: e para que eu não ficasse orgulhoso, atenção, hein, com a grandeza das revelações, aqui já diz que é um orgulho, não é nada carnal, mas espiritual. Mas não é o tema hoje, é que eu não aguento, né? Então, vamos lá, muita gente fala que não, é algo físico, não. O orgulho, tá? E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Aqui não diz que eu não enxergasse, tá? Mas que eu não me exaltasse. Não é o tema também, mas eu não aguento. Então vamos lá. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Atenção, quando a gente volta nesse texto, diz que Paulo orou 3 vezes ao Senhor. 3 vezes não é uma oração simples como a gente faz não, querido, né? Senhor, abençoa meu dia, tchau, benção, tchau, fui. Não, não. O Paulo orou mesmo, Daniel orava mesmo. Me perdoe, não estou falando dos com todos. Mas muita gente tem uma oração água com açúcar, mas não se prostra realmente a falar com Deus. Não tem mais uma intimidade de hora com Deus, de meia hora com Deus. E isso tem faltado. Então Paulo ele orou 3 vezes. 3 vezes. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, meu amigo. Agora, por que Deus fez isso? É prazer em que Paulo sofresse? Não. É sabendo que Paulo tinha orgulho, soberba, e muitas das vezes não queremos mudar. Por exemplo, quantas pessoas erram com você e pedem perdão? É difícil, né? A pessoa que sempre quer estar com a razão, mas nunca
Nunca fala assim, me perdoe, eu errei com você. Então a gente está usando uma coisa simples, mas uma coisa que é real, é da agora. Então quando a gente começa a entender, tá? Como foi a nossa pergunta relâmpago, que muitas das vezes oramos, jejuamos, olha, Paulo orou, Paulo jejuou, e os nossos pedidos não são atendidos. E muitas das vezes não é nós que estamos em pecado. Muitas das vezes andamos em pecado e queremos que Deus resolva, né? Por isso que eu digo, essa linha é muitos viés, né? Tem muitos viés aí, muitos divisores. Primeiro, às vezes estamos errados, se o senhor fizer isso, eu faço isso. Deus não quer barganhar com você, que aliás ele não precisa de nós. Ele nos ama, ele quer nos usar, mas não há necessidade. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Ah, não, então eu vou sair. Deus tem, como falou para Elias, milhões e milhões de pessoas que passam por lutas e não largam o arado. Tá bom? Então vamos lá. Então Paulo agiu daquela forma entendendo. Ele começou a entender. Ele fez pedido. Ele orou. Mas Deus falou assim: olha, eu tenho o melhor para você. Mas o melhor que eu tenho para você só vai ser feito, só vai ser válido diante de problemas não. Que do seu orgulho ser parado, o seu orgulho ser ali travado. E mediante isso eu libero. Porque esse espírito que esbofeteava Paulo foi da parte de Deus. Não para o matar, mas para o levar à clareza de quem ele era e do que ele precisava. Queremos soluções, mas não queremos clareza de Deus no que nós sabemos que precisamos mudar. Amém? Então é só para começar. Vamos lá então. Vamos andar mais um pouquinho. Atos dos Apóstolos. E aí Deus vai e fala para quem? Chama um homem chamado Ananias, né? Para que ele fosse até Paulo. O Paulo era tão conhecido, né? Do agir dele, que até Ananias tremeu, até Ananias quis explicar para Deus que tudo vê quem era Paulo, tá? Então Ananias é mais um momento que Ananias não quer obedecer à vontade. Ananias, ele se trava e ele fala, poxa vida, mas não é isso que eu quero, Senhor, porque, sabe, este homem vai me matar, e vamos aí para não ficar só nas minhas palavras, né? O próprio Ananias fala aqui, ó, Atos capítulo 9, versículo 13, Deus fala para Ananias e ele diz assim, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, do Paulo, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém, ou seja, ele merece passar o que está passando, é o que Ananias queria estar falando, e eu não quero chegar, porque muitos já falam do mal que ele fez, imagina o que ele vai fazer comigo, né? Então é isso que ele queria dizer na verdade, e aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Agora atenção, olha a resposta de Deus para Ananias também. Olha a resposta do Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Agora atenção, olha o que Deus, não sou eu, Deus fala com Ananias. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Em outras palavras, você pode fazer campanha, você pode fazer caminhada, você pode jejuar o ano, pode fazer o que você quiser. O propósito de Deus, como foi na vida de Paulo, o seu limite agora eu não posso dar mais linha, Paulo, porque você vai voltar a ser aquele velho Paulo. Então Deus tem estratégias, Deus tem limites. E o limite de Deus, ele fala para Ananias, olha aqui, tá bem claro aqui, pois eu vou mostrar a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ao mesmo tempo que Paulo sofria, Paulo amava a Deus. Ao mesmo tempo que Paulo sofria, ele viu os livramentos de Deus. Porque já pensou, pensa um pouquinho comigo, gente. Se todo mundo vivesse na bonança, se já vive numa luta, muitas vezes a pessoa não quer Deus. Imagine se vivesse numa plena bonança. Nem a Bíblia abria. Nem a Bíblia abria. Quantos membros tem no grupo? Quantos participam ativamente? Me perdoe, mas como diz na minha terra, aqui é papo reto. Mas queremos bênçãos. Quantas pessoas conseguem bênção? Quantas pessoas transmitem essas bênçãos para que outros venham a crer em Deus, entrar no grupo e também conseguir a vitória? Então, quando a gente começa a estreitar a porta, a gente entende que nós somos muito mesquinhos. Porque todos querem bênção, né? Eu quero bênção para a minha vida. Isso não é mal. Mas aí eu pergunto, eu sei aceitar o não de Deus? Eu sei aceitar o espera mais um pouco? Eu sei aceitar você não está pronto? Então quando a gente começa a peneirar, a gente entende que nós exigimos muito, mas não fazemos nada. Exigimos muito, mas não trabalhamos na seara. Exigimos muito, mas queremos ficar em duas linhas, né? É o tal do Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Exigimos muito, mas só na hora da dor, só na hora da cruz. Na hora da cruz todo mundo quer. Mas e quando saímos dela?
E quando a bonança vem, quem somos nós? Então, por isso que eu digo, essa parte aqui, não se preocupe, porque tem dois viés nessa pergunta, tá? Primeiro, Deus quer trabalhar mais em você. Segundo, Deus quer ver a sua fé nele. Deus quer ver a sua fé nele. E tem faltado. Ah, Senhor, mas eu estou igual Paulo, eu orei 3 vezes, eu jejuei 4 vezes, mas você não está na linha que eu quero. Ou então Deus fala, mas espera mais um pouco, eu quero te moldar mais. Mas nunca queremos esperar o tempo de Deus, né? O tempo de Deus, que é o tempo Kairos. Queremos fazer o nosso tempo, que é o tempo cronológico. Senhor, é uma semana que eu tenho para dar para o Senhor. Se o Senhor não resolver atender, eu vou procurar outro Deus. Fique à vontade, querido. Deus não se prende à vontade de homens, porque ele continua sendo Deus, Criador, o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Vamos andar mais um pouquinho? Vamos lá. João capítulo 11, versículo 39. Olha o que diz aqui, ó. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmão do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Atenção, 4 dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? É lindo isso, querido. Que muitas vezes quando exigimos o tempo de Deus e ele não responde, parece que tudo está morto na nossa vida, né? Eu preferia morrer, eu preferia tudo, eu preferia sumir, já ouviu pessoas falando assim? Eu preferia não sei o quê, e Deus falou, calma, calma, eu vou ressuscitar tudo isso, apenas creia. Lázaro com 4 dias, proposital, né? Que Jesus esperou 4 dias sabendo que ele estava gravemente enfermo. Sabia que ele ia falecer. Mas ele, mesmo depois de 4 dias, Jesus faz a diferença. Ei, Deus está falando com você. Talvez você fale, mas irmão, pedi tanta coisa há tanto tempo. Calma, calma. Se é o que Deus quer, no tempo certo, ele vai ressuscitar teus sonhos, ele vai te dar aquilo que você quer, se for da vontade dele. E é isso que nós não conseguimos entender. Irmão, eu fiz tanto e não consegui aquilo. Pois é, Paulo fez tanto e o espinho continuou na carne dele. Paulo fez tanto e Deus deixou bem claro, ó, é assim que você vai ficar, porque se eu te dou o que você quer, você vai sair da minha presença. Se eu te dou o que você quer, você vai ser aquele mesmo brincalhão que dizia que era crente para todo mundo e ninguém te respeitava. Você debochou da minha palavra nas suas atitudes. Então Deus sabe o que tem faltado. Mas a nossa carne, né, fica no mimimi, porque a gente só quer o melhor para nós, mas não queremos fazer e nem renunciar àquilo que vai ser melhor para Deus. Vamos andar mais um pouquinho. Glórias a Deus, né? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, né? Então o tema é muito pertinente. Vamos voltar ao tema, antes de eu falar em Eclesiastes. Vamos lá? Vamos lá. Seja sincero, você entende quando oramos a Deus, jejuamos, e nossos pedidos não são atendidos? Falta algo da nossa parte ou é propósito de Deus? Deixa eu só pegar esse ganchinho aqui do tema também para falar mais um pouquinho, tá? A gente sabe quando falta algo da nossa parte. Mas muitas das vezes não queremos ser claros nem com nós mesmos. A gente sabe como uma hora a gente dá glória a Deus, outra hora falamos palavrões. Uma hora dá glória a Deus, outra hora estamos na roda dos escarnecedores. A gente sabe o que falta. Mas quando entra o espinho que dói, a gente clama a Deus, né? Paulo entendeu. Eu vou continuar com esse espinho, Senhor? Sim. Aí o que Paulo fala? Pois agora eu me gloriarei, continuarei fazendo a vontade do meu Deus. Então existe uma diferença. E quando a gente entende essa diferença, aí sim, vamos andar mais um pouquinho, né? Vamos andar mais um pouquinho, como eu já falei aqui. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz uma coisa muito interessante, que o homem, eu confesso que eu sou um pouco ansioso. Eu confesso. Minha esposa está aqui do meu lado. Talvez ela diga assim, não, ele é muito. Eu sou um pouco ansioso, né? Mas olha o que diz aqui. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo. Opa! Mas aí eu abro aspas. Tempo de quem? Seu ou de Deus? Porque a gente fala assim, mas é para amanhã que eu preciso. Ele fala, opa, eu sou Deus, que o amanhã eu posso deixar para depois de amanhã da sua vitória. Você está entendendo? Mas a gente quer trazer Deus no nosso tempo. Então, o que diz a palavra? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vai devagar. Fez campanha? Vai devagar. Eu não estou aqui sendo contra a campanha. Eu sei o porquê que existe a campanha. Não podemos imprensar Deus na aparência. 7 dias de campanha e agora? Então o senhor não é, a palavra de o senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependeu. Eu fiz os 7 dias. E quem te falou que ele tem que fazer a sua vontade porque você ficou 7 dias indo na igreja? Quem te falou isso? Então, que nós possamos aprender a ser mais servos e entender que Ele sempre será Deus.
Vamos andar mais um pouquinho? Glórias a Deus, né? Mateus capítulo 26, versículo 37. Agora eu vou falar, tá? Não de um homem na Bíblia, mas alguém que se fez homem, buscou em Deus, jejuou uma noite inteira, transpirou gotículas de sangue, sabia o que ia passar. Irmãos, se eu pudesse levar todo mundo aqui, né, principalmente os que dizem que são, só os que dizem que são cristãos, na época de Jesus, só para a gente ver como era a crucificação, só para ver como era a crucificação, a tortura que era e o deboche, o escárnio, só saber o que era aquela esponja, né, que eles colocaram para Jesus beber daquela água imunda, saber de onde vinha aquilo. Olha, a gente já entendeu um pouquinho quanto ele é maravilhoso e quanto ele nos ama. Agora aqui eu estou falando não de qualquer homem, mas alguém que se despojou, se fez homem, passando por tudo que a gente passa. E a alma sentia a mesma coisa que a minha e a sua alma sente. Aflições, muitas das vezes medo, mas em nenhum momento negou a presença do Pai. Vamos lá? Estou falando, claro, né, de Jesus. Mateus 20, capítulo 26, a partir do versículo 37. Jesus escolhe apenas 3, né, para ir orar com ele, tá? Olha só, levou, venham comigo porque eu vou orar. Eu quero falar com meu Pai. Olha, ele chamou pessoas. Você vê como ele estava ali angustiado. Mas se eles ficassem acordados para continuar orando, talvez fosse um momento até melhor, mas não teve. Eles dormiram. Ei, tem hora que é você e Deus acordado, porque os outros estão dormindo. Eu vou orar por você, irmão, está dormindo. Eu vou fazer por você, está dormindo. Tem hora que é você e Deus, e ótimo por isso, ótimo. Que aí você sabe que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vem comigo, Mateus capítulo 26, versículo 37. Vamos lá. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, né, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. O Senhor Jesus começou a se sentir tomado de tristeza e angústia. Ficou angustiado ao ponto de transpirar gotículas de sangue. E vamos lá. E olha o que ele disse aqui, ó. A minha alma, olha a oração dele. A minha alma, Senhor, está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Vou falar com meu Pai. Olha o que ele disse. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, atenção, não sou eu não. É Jesus aqui, sabendo que ia passar. Tem gente que não está passando nem a metade e já quer sair da igreja, quer sair da presença, quer sair do evangelho, não é verdade? Afinal, né? Vamos acompanhar a moda, mas não vamos acompanhar a Jesus, né? Vamos acompanhar o que a televisão, os TikTok falam, mas não vamos ter uma vida, não precisa mais ler Bíblia. Não precisa mais ler Bíblia. Falou no TikTok que é pastor, tô dentro. Tô ali, tô entendendo, é ali que eu vou ficar, é ali que eu vou seguir. Achei tão bonita aquela fala. Mas eu pergunto, você tem conhecimento? Você esmiuça a palavra? Deus fala com você? Se alguém for debater algo, você tem como debater com a pessoa? Então o próprio Jesus no seu nome diz aqui, ó, meu Pai, se possível, o que eu vou passar, Pai, afasta de mim este cálice, Pai. Por favor, contudo, Pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele foi para a cruz sabendo que hoje, muitos escarnecem e cospem nele. Muitos dizem que o amam e veem reverência em muitos locais a outros deuses. Muitos dizem que o amam e andam fazendo tudo que ele abomina e, pior ainda, tendo conhecimento. Então, querido, a gente pensa que é um simples estudo, mas não é não. Quando o Espírito Santo me deu essa palavra, eu estava indo para o serviço. Quando minha esposa está aqui, e eu falei, olha, Deus me deu uma palavra, Deus me deu um tema. Sabe, é assim, eu não sou melhor do que vocês, não. Ele que quer dar, sabe? Peça para ele dar para você também. Eu sempre falo, gente, bota um tema aí, porque a gente vai crescer na graça, no conhecimento. Então o próprio Jesus falou assim, olha, eu não quero passar. Mas Deus, né, com certeza, o confortou, mas filho, é necessário que você passe. É necessário, porque ele diz que não seja feita a minha vontade. Senhor, eu quero ficar livre dessa enfermidade, mas se é para perder e estar na sua glória, deixa essa enfermidade, me leva para a sua presença. Senhor, eu quero conseguir isso, mas se eu conseguir e perder a sua presença, eu desfaço disso, eu prefiro a sua presença. Será que alguém ora assim? Será que alguém faz campanha assim? Então, querido, volto a dizer, não estou contra a campanha,
Eu estou contra você querer questionar a Deus porque você cumpriu 4, 5 dias de campanha. Aí não deu certo, e aí? E aí, como é que fica o pastor que falou para você que com 5 dias sem falta você com certeza ia conseguir o que você queria? Mas ele não falou para você que seria como Deus quer. Então, vamos andar mais um pouquinho. Isaías capítulo 55 diz algo muito interessante. Porque quando a gente vai com um propósito, né? Quantas vezes vou? Todos os dias nós estamos indo, pedindo ao Senhor pelos nossos filhos. Isso é importante, pela igreja, pelos irmãos amados. Isso é importante. Mas Isaías diz algo que vai muito mais além do que nós pedimos. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que diz aqui em Isaías, ó. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz quem? O Senhor. O Senhor. O pensamento de Deus não é como o nosso. Como assim, irmão? O que eu penso que é melhor para mim, Deus fala, não é. Mas, Senhor, mas aqui não é. Então os pensamentos de Deus nunca vai ser como o nosso. Ainda bem, né? E nem os caminhos dele como o nosso caminho. E ele diz aqui, ó, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que o pensamento de vocês. Ah, amanhã eu vou fazer isso. Aí Tiago ensina, né? Não diga que vai fazer, diga assim, se Deus quiser, se Deus permitir, eu farei isso ou aquilo. Ok? Se Deus permitir, Senhor, eu quero ir no banco amanhã. Se Deus permitir, estarei no banco, vai dar tudo certo. Senhor, eu quero estar nesse serviço amanhã. Se Deus permitir, eu vou estar lá. E se não der certo? Aí é com Deus. Porque os pensamentos dele são mais altos que o nosso. O caminho dele é mais alto que o nosso caminho. Amém? E para fechar, querido, para fechar, nós temos que entender que o propósito de Deus vai além dos nossos propósitos e dos nossos sacrifícios. Dos nossos propósitos, e deixa eu pegar mais um pouquinho pesado. Ai, mas eu tenho me sacrificado tanto, querido. Quando a gente faz para agradar a Deus, não tem que ser sacrifício, tem que ser prazer. Agora, se você abre uma Bíblia forçado, isso é sacrifício. Se você faz cara feia quando vai para a igreja, isso é sacrifício. Porque quando você está numa festa, você não faz cara feia. Alguém faz cara feia quando come um pudim gostoso? Hã? Alguém faz? Claro que não, tá delicioso, né? Então, por isso que diz aqui, ó, que nós temos que ter muita atenção, porque todas as coisas, olha só, Romanos 8, 28, sabemos que todas, espera lá, não é algumas não, tá? Não é algumas, todas. José queria se ver livre da prisão rapidinho, né? Quando aquele copeiro sonhou, né? Ó, copeiro, viu? O sonho que eu viu como Deus é comigo? O sonho que eu falei deu certo, ó, um morreu, você vai voltar a servir ao rei. Olha, não esquece de mim não. Opa, tirou a confiança em Deus, colocou no copeiro, ficou mais 3 anos na cadeia. 3 anos na cadeia, porque se agarrou a homens. Porque o copeiro podia chegar e falar assim, meu rei, eu estou aqui, porque um homem de Deus que está lá na cadeia, um colega chamado José, ele é de Deus. Ele falou que hoje eu estaria aqui, e com outro, na mesma hora o rei ia falar, chama ele aqui. Mas por José, né, como muitos Josés na vida, queria antecipar a bênção, Deus falou, opa, segura mais um pouquinho, é só 3 anos. Segura mais um pouquinho aí. E depois a gente conversa. E José ficou 3 anos, mas já saiu transformado e entendendo o tempo de Deus. E é por isso que diz aqui, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Atenção, não é alguma coisa não. Por isso que eu digo para você, Deus não quer que você se alegre estando entrevado no hospital, mas Ele quer que você entenda que ainda se você está no hospital, está bem com Ele, é propósito de Deus. É propósito de Deus. Se você está desempregado 1 ano, firme com o Senhor, muitos vão te olhar e falar, que Deus é esse? É o mesmo Deus, meu amigo, que Jó perdeu tudo e tinha a alma, o espírito voltado para a presença. Porque tanto eu que estou desempregado 1 ano, quanto você que ganha milhões aí durante o ano, se você não tiver a presença, eu não quero ir para o lugar que você vai. Então, quando a gente começa no divisor de água, a gente começa a entender esse tema maravilhoso. A gente começa a entender que nós somos muito pequenos naquilo que a gente busca na grandeza de Deus. E Deus continua não se vendendo. Por isso que eu agradeço a Deus
pelo tema. Eu agradeço a Deus pelos poucos que colaboram neste grupo, mas que fazem a diferença. Deus não quer milhões de seguidores, Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu glorifico a Deus pela sua vida. Fica firme, está demorando? É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Ou então, alguma coisa precisamos ser humildes para mudar. Vamos lá? Quero fechar com um tema. Você entende quando oramos a Deus, jejuamos e nossos pedidos não são atendidos? Falta algo da nossa parte ou é propósito de Deus? É o tema mais fácil que nós temos para responder. Aliás, respondemos até agora, né? Que se você não está como Deus quer, você sabe. Se você não está como Deus quer, você não é criança. Então falta algo da sua parte. Ah, não, eu estou na presença, irmão. Eu estou na presença, estou bem, tenho certeza disso. Opa, então segura a onda. É propósito de Deus. Sua bênção vai chegar. Deixa eu falar só algo para a gente fechar. A bênção de Estevão chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? E aí? E agora? Chegou, mas um monte de pedra estourando a cabeça dele. Um monte de pessoa. O Paulo estava ali rindo. Na época era até chamado de Saulo, né? Ficou com a capa dele olhando, mas quando ele olhou para Estevão e as pessoas olharam, ele tombou sorrindo. Ele tombou sorrindo. As últimas palavras dele foi o quê? Eis que vejo os céus. Olha a alegria desse homem morrendo, ó. Olha o propósito de Deus. Eu não entendo esse Deus. Garoto jovem a morrer desse jeito. Que Deus é esse que você serve? Fica até arrepiado aqui, irmãos. Ele tombou cheio de sangue, dente quebrado, olho para fora e rindo. Eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus, olha, em pé à destra do Pai. Senhor, não lhes impute estes pecados. Só faltou ele falar, obrigado, gente, me apedreja mais que eu não quero nem ir para o hospital. Me mata logo, porque eu quero ir para o reino. Eu quero ir para a glória. Eu quero ir para onde não tem falsidade, aonde não tem hipocrisia. Eu quero ir para aqueles que adoram a Deus, independente do que esse mundo pode dar. Porque eu não vivo agarrado a este mundo, mas eu quero viver, nem que seja tocando na orla daquele, na orla das vestes daquele que vai me dar uma eternidade, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Fique meio emocionado aqui, mas que Deus abençoe a todos. O propósito de Deus não está nos nossos achismos. Vou finalizar dizendo, como sempre disse desde o início, Ele é Deus, nós somos homem. Ele é Deus, nós somos servos. Ele é pastor. Aqui seremos sempre ovelhas. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração de todos, graça e paz. Olha, como sempre digo e repito, não concordou comigo, não concordou, bacana, tá? Mas discorde com embasamento bíblico, pode ser em off ou no grupo. Beijo no coração de todos, graça e paz. Família linda, pescadores de almas.